Iremos agora apresentar um trabalho feito pelos componentes Júnior, Jonathan, Laio e Tiago, com o tema Hierarquia de Memória. Para darmos início à nossa apresentação, irei falar sobre hierarquia de memória. Em arquitetura de computadores, hierarquia de memória normalmente se refere a uma tabela ou pirâmide, que faz relação entre vários tipos de memória. Tais memórias são categorizadas entre si através da comparação de suas características. Resumindo isso e falando mais sobre hierarquia de memória, ela é uma estrutura organizacional que descreve como a memória é armazenada e acessada em um sistema de computador. Geralmente essa hierarquia é dividida em 5 níveis, e esses 5 níveis é tipo uma pirâmide. E já trazendo em relação a essa pirâmide, o conceito que se tem sobre ela é que no topo da pirâmide temos um custo alto, uma velocidade alta, mais uma capacidade baixa, ou seja, a capacidade dela é menor. E já na base, na parte de baixo da pirâmide, temos um custo baixo, a velocidade baixa, mas em compensação ao topo, a capacidade dela é maior, a capacidade é mais alta. Bom, dando continuidade, como vocês viram, a pirâmide ela é dividida em 5 níveis, que são 5 tipos de memória, e vamos falar um pouco sobre cada uma delas. No topo da pirâmide, temos ali os registradores, que são pequenas áreas de armazenamento de dados localizados na unidade central do processamento, que é a CPU. Eles têm a capacidade de armazenar e acessar dados muito rapidamente, mas têm uma capacidade limitada. Em seguida, temos a memória ROM. A memória somente de leitura. É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez. E após isso, não podem ser alteradas ou apagadas. São somente acessadas e são memórias cujo conteúdo é gravado permanente. Após ela, temos a memória cache. É uma camada de memória de acesso rápido que fica entre a CPU e a memória principal. Ela armazena os dados mais frequentes acessados pela CPU, de forma que ela possa acessá-los mais rapidamente do que se precisasse acessá-los diretamente da memória principal. Temos a memória principal, é a memória de armazenamento de dados principal do computador. Ela armazena todos os dados e programas em execução no computador, mas o acesso a ela é mais lento do que o acesso aos registradores ou à memória cache. E por último, a memória secundária, é aquela que está ali na base da pirâmide, que está bem embaixo, que é um tipo de memória de computador que não é acessada diretamente pela CPU de um computador e geralmente está disponível como memória não volátil. Uma das formas mais comuns dessa memória é o disco rígido de um computador, que é usado para armazenar o sistema operacional e outros programas. Boa tarde, meu nome é Alex Júnior e eu vou dar continuidade. As restrições de projeto de uma memória podem ser resumidas em 3 questões: capacidade, velocidade e custo. A questão referente à capacidade é de certo modo definida. Qualquer que seja ela disponível, provavelmente serão desenvolvidas novas aplicações que a utilizem integralmente. A questão relativa à velocidade tem, de certa maneira, uma resposta mais fácil. Para obter o melhor desempenho, a velocidade da memória deve ser compatível com a do processador, ou seja, o processador não deve ficar ansioso, esperando que instruções ou operandos sejam buscados na memória durante a execução de instruções. A questão sobre o custo também deve ser considerada. Para que um sistema seja comercialmente viável, o custo dessa memória deve ser compatível com o dos demais componentes. Como se poderia esperar, as 3 características principais da memória, custo, capacidade e tempo de acesso, são conflitantes. Uma variedade de tecnologias é utilizada para a implementação de sistemas de memória. Ao longo desse espectro de tecnologias, valem as seguintes relações: tempo de acesso mais rápido, custo por bit maior; capacidade maior, custo por bit menor; e capacidade maior, tempo de acesso maior. Portanto, as principais características básicas usadas para classificar os diferentes tipos de memórias são: capacidade de armazenamento, tempo de acesso, taxa de transferência e custo.
Outros fatores também podem ser analisados, como, por exemplo, seu consumo de energia e sua durabilidade.